Fala sucesso! Mais uma vez, esse é um dos maiores estudos, um dos maiores mistérios que você nunca procurou, mas que existe. Porque você não acordou pensando nisso, eu te garanto que não. Por que Eli chamou Ana de bêbada? É um mistério. Por que o sacerdote Eli chamou ela de bêbada? Você já parou para pensar nessa história? Não. Mas hoje eu vou te explicar. E pode ser algo revelador para você. Não só para você. Você vai entender que até os homens de Deus podem julgar errado. Ou pode estar lendo de uma forma errada. Tem justificativa, Gladson? Tem, e vai te surpreender. Eu me chamo Pastor Gladson, a seu dispor, com uma linguagem empreendedora para você, empresário, você que sonha em montar a sua empresa. Esse vídeo é para você numa linguagem da palavra sagrada, na linguagem para você entender como que isso pode funcionar. E agora a gente vai para, olha aqui vídeo, olha que capa maravilhosa. Um mistério que nunca te contaram. Porque o sacerdote Eli chamou Ana de bêbada. A resposta vai te surpreender. Gladys, como que você descobriu isso? Estudando. Desculpa a franqueza. Eu amo estudar, mas é muito. Já li a Bíblia muitas vezes. E aí chegou um momento eu falei, poxa, tá faltando alguma coisa. Aí eu fui estudar as explicações talmúdicas, que são os estudos que são passados dos eruditos, são as escritas mais antigas. Aí o dia que você tiver essa dúvida, a Torá, aí eu gosto muito de estudar ela. Então, são vários livros maravilhosos. Cabalá, a Midrash, tudo está dentro da Talmud. E a gente vai para o primeiro versículo. Olha que legal. Primeiro, esse versículo, essa história de Penina, tem um vídeo. Então agora a gente vai para 1 Samuel 1:1. Havia em Ramataim, Tisofim, um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana, filho de Ieroxã, Jeroão, filho de Eliú, filho de Toshu, filho de Tissouf e de Efraite. Para que fala esses nomes? Aqui está mostrando a genealogia, mostrando que ele fazia parte da tribo. E tinha ele duas mulheres, uma chamada Haná e outra Penina. Esta última tinha filhos, Haná, porém não tinha. E a cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar Adonai dos exércitos, Senhor dos exércitos, e ofertar-lhe um sacrifício em Shiló, onde se encontravam os dois filhos de Eli, Rofni e Pinchas, Coanim de Adonai. São Cohanins, né? Aí agora, olha o versículo 6. Sua rival afligia duramente, provocando-a a murmurar contra Adonai, que a tinha feito estéril. Quer saber mais aqui, para você entender essa história? Tá aqui, a história nunca contada de Penina, a rival de Ana. Vai te surpreender, porque é uma história que não tem nada a ver com aquilo que te ensinaram muitas vezes. Porque você acha muitas vezes que aqui tá a imagem, vai te surpreender também. É um vídeo que já tá no canal sobre Penina, que muitas vezes você tem várias Peninas na sua vida e não sabe. Ou você também pode ser a própria Penina de alguém. Eita! Catsa, pesado. Pesado é quando você assistir lá o vídeo. Então aqui a gente vai, o mistério que nunca te contaram. Por que sacerdote chamou Ana de bêbada? Aí agora a gente vai pro texto. Olha lá. 1 Samuel 9. Desta vez, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Siló. Ora, o Cohen Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo de Adonai. E aí aqui tem o segredo da oração de Ana. Tem um vídeo só falando sobre o segredo da oração dela. Ana, profundamente amargurada, orou a Adonai e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Adonai dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias da sua vida.
e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela sua oração diante de Adonai, Eli observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração, e apenas se moviam os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a embriagada, falou-lhe: até quando estarás tu embriagada, bêbada? Vai-te e deixa passar a tua bebida. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita, não bebi bebida forte, mas derramo minha alma na presença do Adonai. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até aqui. Eli respondeu: vá em paz, e o Elohim de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a tua serva a graça aos teus olhos, ajunte ela. A mulher se foi, comeu, e seu rosto não era mais o mesmo. Agora veio o grande mistério. Gladys, e aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos ao entendimento. Existem várias vertentes que você vai entender, e aqui é de suma importância a gente falar sobre o éfode. Olha que legal. Olha que imagem linda esse daí, que é o grande mistério. Um dos mistérios práticos é que o éfode tem urim e tumim. A palavra urim significa luzes, tumim, perfeição. Então, luzes perfeitas. Você sabia que em uma das vertentes dos sábios fala-se que o manto sacerdotal também falava? Como? Glas? Não tem base bíblica. O pior que tem. Porque além do urim e tumim, que elas também eram colocadas como sim e não. Quando você queria uma resposta sim e não, ela aparecia. Mas agora você vai ficar... O que eu vou te falar aqui são mistérios e segredos de estudiosos, que muitas vezes eles não vão te falar, da cultura mosaica. Que são estudos mais profundos, onde você fica 16, 17 horas estudando para encontrar o que eu vou te falar aqui agora. E 17 horas durante 5, 7, 8, 9 anos. Exatamente isso. Então, olha que interessante. Então, cada pedra simbolizava uma letra. E o que Eli, naquele momento, quando passou, conta-se que Eli, as luzes acenderam. Lembrando, existem 30 formas da explicação sobre o que eu vou te falar. Essa é uma das formas que eu achei de uma sabedoria muito grande e de uma lógica muito contundente. Tá preparado para ouvir algo que você nunca ouviu? Então, olha que interessante. Quando aparece, e pode ter certeza que vai vir gente copiando. Vai ter gente copiando, porque nunca ninguém te explicou isso aqui. Eu nunca vi. Nunca vi ninguém falando. Já é um estudo que já tem há um tempo. E Deus pediu para que eu mostrasse para você de uma forma que você vai falar assim: uau! Gladys, por que esses segredos não foram revelados? Porque, de certa forma, você vai entender que ele tem um entendimento na mão de alguém, de Deus. E esses conhecimentos na mão de outras pessoas, as pessoas querem empoderar-se de outras pessoas pelo conhecimento, pelo poder. Então, eu não quero isso. Mas vamos lá, a explicação do mistério. Tá preparado? Agora você vai ver, olha só. Primeira pedra que aparece. Ele leu essa letra, que é a pedra justamente de Shimon, que tem a palavra Shin. Tô começando a entender, Lácio. Quando Ana estava orando, o peitoral da justiça acendeu as pedras que eu vou te mostrar. Preparado? Então, e ela não acendia numa mesma ordem. Elas apareciam e o sacerdote, com a sua conexão com Deus, ele interpretava o que Deus falou. Só que nós temos que entender que Eli já estava cego, estava começando a ficar um profeta cego. Já estava idoso. Os filhos estavam em pecado. Então a sua conexão estava um pouco manchada. Então o seu entendimento, ele conseguia ler as letras, mas muitas vezes ele não organizava na ordem correta. Perfeito? Então, no momento que Ana estava orando, acendeu-se as luzes.
E qual foi as luzes que se acenderam? Foi Shin, que é o que eu vou colocar na ordem de que ele interpretou. E aí a gente vai entender por que ele estava errado. Tá preparado? Então a primeira letra que aparece, Shin. Então a pedra é a pedra verde. Por quê? Vem de Shimon, Simão, que ela tem essa pronúncia. Depois vem o Yud. Yud, ela tá onde? Yosef. Olha que legal a palavra Yud. A gente sabe que tem a Yud, as pessoas usam, que é um sinalzinho. Yud. Olha que legal. Depois nós temos a letra que é a Kaf. Dependendo da posição, ela pode virar um Raf também. E aí aqui já é de Issacar. Porque ela aqui, olha que curiosidade. Voltando aqui, ó, na pedra de Yosef, acendeu uma vez a luz. É uma das explicações. Existem outras explicações que junção de pedras gerava uma nova fonética. Mas aqui é a explicação mais prática e uma das que se assemelha assim, muito ao original. Mas pode haver controvérsias? Pode, mas é muito interessante o entendimento. Aí depois aparece a letra C. E nesse caso aqui, olha que ela está na 4ª posição. Então acendeu 4 vezes essa luz. Então aqui, lembrando, pode ser a conexão dessa pedra com uma outra pedra para gerar uma similarização. Também tem essa explicação. Ou só uma vez e ele já identificava a letra. Mas aqui eu prefiro entender que acendia 4 vezes. Depois tem o Vav, que está no nome de Levi. E aí acendia 2 vezes essa lâmpada, porque está na 2ª posição. E finalmente termina com a Resh, que significa, que está no primeiro nome de Reuven. Então Resh, Reuven, Re. Olha que interessante. Então as pedras que acenderam a luz foram essas. Olha que legal. Essas são as pedras que acenderam. Lembrando que de Issacar acendeu 4 vezes. E o profeta viu e pegou essa palavra. E o que ele leu? Olha, gente, olha o que o profeta ali leu. Shio, bêbada. E olha as 2 primeiras letras que estão ali, que é a Reish e a Vav. O que acontece se nós trocarmos essas 2 letras de posição? Vai virar Shikon. Também vai virar bêbado. Uau! Gladson! Que fenomenal! Embriagado, bêbado, bêbada. Agora, vamos fazer uma coisa muito mais interessante. Essa foi a posição que ele leu. E qual era a posição correta? Tá preparado agora? É quando a gente troca justamente a letra C. Olha lá, que é a nossa letra C ao contrário, o Kaf. Ele trocou de posição e ele colocou no final. Virou Shio, seu sucessor. Meu Deus! Ele leu errado. É a mesma letra, bêbado. Coloca lá depois na tradução, você vai ver, coloca lá, você coloca a palavra bêbado, vai aparecer isso. E troca as letras de posição. Você vai falar assim, meu Deus. Porque onde tem o Yud não podia ser trocado. Essas 2 letras apareceram primeiro. Então, aqui a primeira posição foi travada. E as outras 3 que ele leu em posições diferentes. Lembra que o azul piscava? Então, pode ter confundido na hora dele ler. Uau! Porque ele não leu seu sucessor. Porque ali, Ana, estava quem? Samuel, o seu sucessor. Gente, que mistério! Agora, olha que mais interessante. Se eu troco a letra, eu troco o Reish pelo Vav, olha o que vai virar. Sua conexão. Que é a conexão. Lembra que Samuel virou conexão? Além de ser sucessão, foi conexão. Ele poderia ter lido diferente. E mais, ele poderia ter lido de uma outra forma também, que é o quê? Olha lá. Shion, ser reconhecido. Se ele troca e coloca na posição, virá ser reconhecido. E aqui está, olha que interessante, todas as formas que ele poderia ter lido. O que eu aprendo com isso? E olha, isso aqui, olha que, gente, maravilhoso. O primeiro está bêbado, o segundo, bêbado ou bêbada. Aí, Shuer, seu sucessor.
Sheor, sua conexão. Shilucan, ser reconhecido. Então tinha 3 posições contra 2 de bêbado. Por que ele leu bêbado? Porque naquele momento, nós também não podemos julgar Eli. Ela saiu de um evento, de uma festa, onde havia vinhos, e ela se levantou quando ela foi humilhada por Penina. Então naquele momento, Eli achou que ela estivesse embriagada. Então o julgamento dele foi de olho. E por ele estar com o julgamento, ele leu bêbada quando o manto brilhou. Que isso é muito, muito interessante. Lembra que Davi, talvez, falou assim, eu quero ver o que o Éfode fala. E o Éfode tem um momento que fala para ele que... ele falou, eu sonhei que eu ia vencer a batalha. Aí ele foi no Éfode, antes de fazer a batalha, ele perguntava a Deus se era digno. Todas as vezes que o povo de Israel fez algo errado, até Davi, que ele não pediu um consentimento do sacerdote, da palavra de Deus, eles erraram. Teve um momento que o povo de Israel chegou e não foi pedir a palavra de Deus sobre um povo que veio fingindo que era pobre. Só que era uma cidade que eles fizeram uma aliança, achando, eles não buscaram a palavra de Deus. E você sabe onde é que eram muitas palavras de Deus? Um manto sacerdotal. Que está aí para você, as pedras. Tem algumas divergências de cores? Sim, não de posição. A posição é a mesma. Então a cor pode alterar um pouquinho, mas a posição é o que importa. Porque muitas vezes no manto sacerdotal a cor da pedra é um pouquinho diferente. Não tem problema. Mas a posição das tribos, sim. Porque tem a ordem das letras. Isso é muito mais importante. Eu nunca vi ninguém falando. Sobre isso. Tamanha importância. Então você que está numa posição de autoridade na sua empresa, cuidado com o julgamento. Pergunte se a pessoa está ali chorando, está passando um momento. Pergunte o que houve. Não julgue. Não condene. Ouça. Aqui mostra que um grande profeta leu errado. Deus escreveu para ele. Só que ele não conseguiu colocar as letras na organização. Tem várias passagens da Bíblia que falam sobre que as luzes se acendiam. Porque não estaria ali a ordem das tribos à toa. Não estaria. Você sabia disso? Existe um porquê. Deus é muito perfeito. Tanto que quando você vai ler a Bíblia, como uma questão de código, o Pentateuco, ela tem a cada 49, quando dá 50, vem a letra, o nome de Deus. Impressionante. Não seria impossível que a tetagrama, o nome de Deus, aparece. Aí começa o primeiro nome na segunda, aí deu 49 o segundo nome. Gente, impressionante a perfeição da Bíblia. E aí você coloca e ele aparece a cada 7. Gente, como que alguém ia fazer uma codificação tão perfeita? Agora pergunta, será que Deus ia fazer um peitoral só por fazer? Tem uma simbologia, tem sinais. É uma forma, uma linguagem que Deus usava para que o sacerdote conseguisse, para que Deus falasse com ele. É como se fosse um braille. Literalmente um braille muito mais aperfeiçoado, muito mais celestial, para falar com um sacerdote. E uma vez a pessoa perguntou, qual que é a diferença de sacerdote e profeta? Muito simples. O profeta ouve de Deus e fala para o povo. O profeta não tem responsabilidade muitas vezes ele vai lá, fala e vai embora. O profeta não pode nem ficar para receber presente. Ele já fala e vai embora. E o único que recebeu o presente no meio do caminho foi comido. Tá na Bíblia. Então, se você é um homem de Deus que cobra, cuidado. No meio do caminho você fica. E aqui a gente aprende o quê? Que você tem que entender que é de suma importância. As pessoas erram. Por mais abençoadas que elas são. Mas Deus não erra. A conexão da fala de Deus é plena. É maravilhosa. Então eu espero que você tenha entendido. Foi um vídeo muito menor, mas com uma explicação de uma magnitude muito grande e que espero que tenha gostado. E se você gostou até aqui, gente, eu quero agradecer também as pessoas que têm ajudado com o canal, com valores, porque a gente vai transformar isso tudo em tráfego pago, para que as pessoas ouçam. Se você acha que essa palavra... Eu tenho esse costume, pessoalmente. Quando eu gosto de uma palavra, eu falei, vou semear nessa palavra, que essa palavra vale. Eu chego no culto e faço isso. Esse sou eu.
Então é o entendimento pleno que eu estou falando para você. Que não é que eu esteja comprando a palavra, é porque eu dei valor à palavra. É diferente. Então aquilo que eu creio, a Bíblia fala assim, como você pensa assim é. Então eu creio nisso. Se inscreva e vamos fazer parte de um grupo se você tem interesse, se você é empresário que quer uma estratégia. De repente as leituras estão abertas para você e você não conseguiu ler ainda a sua vida. É mais fácil quem está do lado de fora ler a sua vida do que quem está de perto. Sabia disso? Porque muitas vezes eu já dei direcionamento e falei, gente, o que eu faço? Eu estava passando por uma situação e eu não consegui. Eu falei, gente... Aí Deus me fez lembrar de uma direção que eu dei para uma pessoa. Eu falei, gente, vou seguir. E aí deu certo. Essa é a importância de você ajudar o próximo. Essa é a importância. E que havia dado certo para ele. Olha que importância. Tem a palavra de alguém que está no mesmo sonho que o seu, que sonha com o seu crescimento, que sonha. Então, chega para o seu pastor e fala, pastor, estou com esse sonho. Se você não tiver um pastor, você está... Eis-me aqui para a gente te ajudar no que tiver o meu alcance, porque você não pode ficar do jeito que você está. Deus está querendo provocar você, para você sair da posição que você está. As pessoas podem achar que você está bêbada, que você está louca, mas muitas vezes você é um sucesso. Uau! Saltou essa! Eita, fala sucesso agora, o sucessor. Que tá achando o quê? Sucesso e sucessor é mesmo. Aí, ó. Só tem sucesso quem tem sucessor, gente. Quanto sucesso? A diferença de José e de Jesus foi essa. Sucesso e sucessor. Sabia disso? José não deixou nenhum sucessor, só os 2 filhos. Ele não teve 12 discípulos para lembrar de que aquele povo foi bênção, que José foi bênção. Jesus falou, não, eu vou colocar 12 discípulos aqui para fazer diferente, para eu nunca ser esquecido. Líder deixa sucessor. Aqui ele leu bêbada e não leu sucessor.